O Literatura Fundamental hoje comigo, Cássia Godoy, a respeito de Orgulho e Preconceito, da inglesa Jane Austen. A nossa convidada para falar da obra e também da autora é a professora Mariana Teixeira Marques, doutora em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês e professora na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Como vai, Mariana? Tudo bem? Bom dia, Cássia. Tudo bem? Mariana, eu queria começar falando um pouco a respeito desta autora. O que a gente pode falar sobre a Jane Austen? Então, a Jane Austen é uma típica moça do final do século XVIII, começo do século XIX, que sempre viveu em família, na verdade. E, interessantemente, a gente não sabe disso, nunca assinou seus livros em vida. Quer dizer, ela sempre viveu num ambiente muito fechado, familiar, e no entanto, se tornou uma escritora canônica da literatura inglesa, né? Então, é interessante esse contraste, porque para a gente hoje, o escritor, enfim, pelo menos desde o século XIX, tem uma aura de personalidade, de pessoa pública, e a Jane Austen não, enquanto viva, não cultivou esse lado do escritor. Então é interessante isso. Muito interessante, porque depois ela se tornou muito popular, se tornou uma escritora que virou uma referência. Tem o Harold Bloom dizendo, por exemplo, que a obra dela é uma obra que vai permanecer da mesma maneira como permaneceu a obra do Shakespeare, do Dickens, enfim. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Na verdade, eu acho que essa história também faz parte da maneira como o século XIX leu a Jane Austen, dessa recepção da Jane Austen que se seguiu, né? Foi aumentando progressivamente até hoje em dia ter se transformado num clássico. Esse livro, por exemplo, nunca parou de ser vendido de maneira bastante significativa, né? Então, eu acho que tem a ver com essa escolha mesmo do cânone inglês, o que representa a literatura inglesa, e a Jane Austen entrou nesse cânone e ficou. E da vida pessoal dela, o que a gente sabe? Por exemplo, nos livros, sempre tem um casamento grandioso, sempre tem uma importância para o casamento. Ela se casou? Ela não se casou. Ela, como eu disse para você, ela sempre viveu... Ela era a 7ª filha de 8 filhos, de um pai que era reverendo, então, assim... Mas uma família remediada, eles não tinham muito dinheiro, mas tinham um certo contato com essa classe que é muito inglesa, que é a gentry, que é uma espécie de intermediário entre a classe média e a aristocracia. E então ela tinha mais uma irmã só, e ela era muito grudada nessa irmã. Ela recebeu uma proposta de casamento quando ela tinha 26 anos, ela aceitou, e no dia seguinte ela resolveu que ela preferia não se casar e não se casou mais. O que para uma mulher no século XVIII, enfim, começo do século XIX naquele momento, era um peso para o resto da família, né? Porque significava que ela precisava ser sustentada por alguém, sendo que ela nunca ganhou dinheiro suficiente com seus livros para sobreviver. Então, tudo isso tinha uma série de consequências para a vida dela, tal. E ela morreu jovem, pelo menos o que é jovem para os nossos padrões de hoje em dia, né? Ela morreu com 41 anos, eu, por exemplo, tenho 42. Ela morreu bem jovem. É que, na verdade, naquela época, 40 anos já era o que seria para a gente hoje, não sei, 60. 60, até 70, isso, de repente, né? Agora, o casamento é importante nas obras dela, justamente porque era um problema para as mulheres no século XVIII, na virada do século XIX. Quer dizer, para uma certa categoria de mulher, o casamento significava sobrevivência. Né? Então, por isso também o casamento entra como um elemento muito importante nos romances dela, em geral. Né? Aliás, na primeira frase do livro, eu queria até que você encontrasse, tem uma passagem muito emblemática nesse sentido, né? Essa edição que você está folheando tem um monte de prefácio, já a gente vai falar dela também, mas tem uma frase que se tornou célebre, eu queria que você lesse para a gente essa primeira frase do livro Orgulho e Preconceito. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, de posse de boa fortuna, deve estar atrás de uma esposa.
E aí conta um pouco pra gente dessa história, como que se desenvolve esse enredo que começa com essa frase e fala bastante, acho que da mudança de comportamento de um homem e da mudança de pensamento de uma mulher, mais ou menos isso. Na verdade, essa frase ela é um pouco irônica, porque, como eu acabei de dizer, eram as mulheres que sabiam que o casamento significava sobreviver ou não numa sociedade bastante hierarquizada. Então, quando ela começa dizendo que um homem solteiro de posse de boa fortuna deve estar atrás de uma esposa, é irônico, porque na verdade é o oposto. E o que o romance faz é justamente mostrar como uma família também remediada, que eram os Bennets, com 4 filhas, o que era um problema absurdo, porque eles tinham que casar essas 4 filhas, e a obsessão da mãe, da Mrs. Bennet, era casar essas filhas, como eles vão encontrar soluções para esse problema. E o enredo é basicamente isso. Aí, claro, depois vai se focalizando na Elizabeth Bennet, que é a heroína do romance, que é uma heroína incrível. Quem já leu esse romance sabe que é irresistível. É uma heroína que não é convencional para os romances desse período, né? Não é. Enfim, eu acho que a Jane Austen, ela se inspirou também de uma certa literatura mais popularesca e de um teatro também, porque na família eles encenavam muitas peças teatrais. E ela pode ter se inspirado, sim, de personagens de outros romances, de peças teatrais que ela tenha lido, porque já não era inteiramente inverossímil uma mulher ter a atitude que a Elizabeth Bennet tinha, muito pelo contrário. Então, assim, eu acho que ela se aproveita um pouco disso, colocando essa figura dentro de uma lógica que é a lógica do meio social dela mesmo. Né? Eu queria voltar a falar de algo que você mencionou no começo, que é a questão da ironia no texto da Jane Austen, que é uma constante, né? É assim, a Jane Austen, ela tem esse talento, que eu acho que aí é que entra o talento mesmo do romancista, que é lidar. A Jane Austen é uma autora conservadora, na realidade, né? Então ela não quer revolucionar nada, ela não quer que a sociedade inglesa funcione de outro jeito, só que ela critica de dentro. Então, a ironia, ela se constrói por aí, quer dizer, ela não quer mudar, ela quer continuar funcionando dentro daquele regime, mas ela vê criticamente o que acontece ali. Então, sempre se monta essa visão um pouco apimentada, né, da sociedade inglesa e das relações e tudo mais. Considerando também, e isso é uma coisa que eu acho que muitas vezes passa batido, que esse não é um livro unicamente sobre uma história de amor, né? É um livro também que conta a história de como a Inglaterra vivia, nesse período, uma instabilidade de classes muito interessante, que fazia justamente com que uma figura como Mr. Darcy, que estava claramente acima da Elizabeth Bennet na escala social, pudesse se casar com ela sem que isso parecesse uma coisa completamente absurda. Né? Então, queria que você falasse um pouco mais justamente sobre esse contexto social, esse contexto político que a gente tinha na época que esse romance foi escrito, na época que ele se passa também. Ela começou a escrever esse romance no final do século XVIII, eu não me lembro agora, acho que foi em 1797, por aí. Por aí. E o título primeiro era Primeiras Impressões, né? First Impressions. Então, vamos pensar o seguinte, 1797 era pós-revolução, período pós-revolução francesa, a Europa estava pegando fogo, a Inglaterra estava em plena expansão colonialista para se transformar de fato na primeira potência capitalista do mundo ocidental. Depois, Napoleão entra para dominar tudo, enquanto isso foi já muito dito em relação aos romances da Jane Austen. Enquanto isso, a Jane Austen está lá falando sobre o amor da Elizabeth Bennet com Mr. Darcy. Quer dizer, parece uma coisa meio alienada, né? Mas, na realidade, a Jane Austen trazendo para o enredo do seu romance essas nuances de relação, o que ela está mostrando para a gente é o seguinte: existia também uma instabilidade na Inglaterra, que a Inglaterra queria evitar a todo custo, né? Inclusive guerreando a França revolucionária durante todo esse período. Então, assim,
digamos que a Jane Austen, ela trata de todas essas questões que são políticas e históricas a partir do ponto de vista do indivíduo, né? Então, parece que ela não está lidando com isso, mas ela está lidando com isso porque, afinal de contas, ela não teria como fazer de outra maneira, né? Então, é mais ou menos assim que eu vejo. E, além do mais, se a gente parar para pensar, até um pouco estranho, porque esse romance é um romance que se passa no campo, que também era um lugar de muito conflito na Inglaterra desde o início do século XVIII, pelo menos. E o campo da Jane Austen é um lugar em que se passa de uma propriedade para outra. Mas onde estão as pessoas que trabalham nesse lugar? Então, esse silêncio, por exemplo, também é significativo de que alguma coisa ela está deixando de fora, e essa coisa que está deixada de fora fica o tempo inteiro tentando voltar e tentando reaparecer. Então, eu acho que ela joga nesses momentos de silêncio e de construção narrativa, né? Então, vai por aí. E por que você acha que esse romance conseguiu se tornar tão especial quando a gente pensa na história, sem entrar nos detalhes? Tem um romance clássico, né? Tem essa diferença de classes sociais, tem, atenção, tem um spoiler, tem um final feliz aí. Pode ler, gente, mesmo assim. Mesmo assim, vai valer a pena. Mas isso fascinou muita gente, isso foi para a TV, isso foi para o cinema, virou série, virou mais de um filme. O que encanta tanto as pessoas numa história que, à primeira vista, poderia parecer uma história romântica convencional demais? Bom, eu acho que a primeira coisa que encanta para quem lê o livro é que é um livro realmente bem escrito, bem construído, bem escolhido e tal. Depois tem o fato de que, por mais que pareça estranho, o mundo da Jane Austen, de certa maneira, ainda é o nosso. No seguinte sentido, apesar de todas os avanços do feminismo, por exemplo, o casamento, bem ou mal, ainda é uma questão na vida de muitas mulheres, né? A relação entre o homem e a mulher continua sendo uma questão importante, quer dizer, o que é a mulher inteligente, como que ela se coloca na relação com o homem. Então, mesmo se a gente sair, esquecer toda a parte política, todo o contexto histórico desse romance, só isso eu acho que já é uma coisa que chama a atenção das pessoas, porque está aí, está na vida de todo mundo ainda, quer dizer, isso não mudou muito, né? E aí tem, eu acho, o encanto dessa personagem, que é Elizabeth Bennet, que é uma figura interessantíssima, porque ela tem uma inteligência e um olhar que, enfim, bene trovato, né? Então, acho que... E acho que tem também uma coisa interessante que está diretamente relacionada a isso que você acabou de dizer, que muitos temas que estão aí, embora não sejam novos, se mantêm absolutamente atuais. E isso faz com que Orgulho e Preconceito tenha se transformado em uma fonte de referências até para a cultura pop, né? A gente estava lembrando, antes de começar aqui a nossa entrevista, do caso do Diário de Bridget Jones, que é um livro que se tornou muito popular na década de 90, depois houve continuação dele, e o namorado da Bridget Jones é o Mr. Darcy, né? Tem uma clara referência aí, né? Muito provavelmente. Inclusive, a gente estava falando como o ator, que é o Colin Firth, fez Mr. Darcy, a adaptação do Orgulho e Preconceito para a BBC inglesa, que foi na década de 80, foi o mesmo ator, o Colin Firth, que volta no Bridget Jones. E se parar para pensar, veja, Bridget Jones, o que é a história daquela mulher? É essa relação dela com os homens, com a instituição casamento, como que ela se coloca socialmente se ela não for casada. Quer dizer, essas questões, por mais que elas pareçam menos relevantes hoje em dia, elas estão presentes ainda na vida das pessoas, né? Então, esse romance, ele pega muito por aí. E também acho que pega pelo lado Cinderela da coisa, né? Da Elizabeth Bennet, de repente, ter casado com... Essa ideia da mixidade entre essas duas classes encanta as pessoas, e encanta, na literatura inglesa, ela aparece muito cedo, né?
desde o Pamela do Richardson. Então, que é um livro que é citado, que é uma espécie de governanta que consegue se casar com um patrão, né? Eles citam no prefácio dessa edição que você tem aí. Exatamente. Deixa eu mostrar um pouco essa edição para quem está assistindo a gente, e a gente estava até comentando que é uma edição que é bastante completa, né? Ela tem 2 prefácios de professores conceituados ingleses, uma professora da Universidade de Leeds, tem também um outro professor. Eles citam essa história do Pamela. E não tem nenhuma espécie de pejo aqui da autora em falar sobre o tal do casamento vantajoso, que é assim, ela está apaixonada pelo Darcy, ela quer ficar com ele, é o único homem que pode satisfazer as necessidades emocionais da Elizabeth, segundo a autora, mas ao mesmo tempo é algo que financeiramente é claramente vantajoso para ela também e não tem pudor em se falar disso aqui, né? não, não tem. Não tem porque, inclusive, esse pudor não existia em relação à própria discussão relacionada ao casamento no século XVIII, quer dizer, o casamento, é engraçado isso, né? Porque a gente fala, parece um tema um pouco cafona, assim. E, no entanto, o casamento no século XVIII e no XIX também era uma questão importantíssima para as mulheres, né? Então, significava, de fato, ter ou não uma vida financeira tranquila. Existiam propostas, algumas engraçadas, outras meio ridículas, para resolver esse problema, porque existiam, em alguns momentos, dizia-se que existiam mais mulheres do que homens na sociedade. Então, como resolver? Pessoas que propunham a poligamia como algo oficializado, enfim, era uma discussão, de fato, que associava a vida financeira à vida emocional. Aliás, a vida emocional, ela vem se juntar à questão da vida financeira no casamento durante esse período, né? Então, a Jane Austen mesmo, numa carta, diz a uma sobrinha: se você não está apaixonada, não se case, apesar de valer a pena. Quer dizer, então, tinha essa coisa, né, de tem que valer a pena. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma coisa, assim, você estava falando, o conservadorismo dela, típico da época, aparece nessa leitura, mas a gente tem também uma heroína que tem pensamento independente, que pensa com a própria cabeça. Como que é isso, né? Tem gente que enxerga tudo aqui, as coisas mais díspares. Desde um romance que poderia ser considerado progressista pelas ideias da heroína, até algo extremamente conservador. Como que a gente pode situar, fazer justiça aqui ao que a Jane Austen pensava e transmitia nos romances dela, inclusive Orgulho e Preconceito? Eu acho que é difícil a gente tentar adivinhar o que ela pensava, né? Porque o que a gente tem, na verdade, é só isso, é só o romance, e o romance não é, em geral, os romances não respondem necessariamente ao plano que o romancista ou a romancista tinha no início. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu acho que a Jane Austen, ela abre uma janela aí com essa personagem para um certo tipo de feminino que interessava para ela, que se colocasse em prática na sociedade inglesa. É interessante pensar que, ao mesmo tempo em que ela escrevia esse romance, no final do século XVIII, existia uma escritora como Mary Wollstonecraft, que ficou famosa depois porque escreveu um manifesto proto-feminista, digamos, que estava pensando a mulher de uma maneira um pouco mais progressista do que a Jane Austen. Então, o que eu acho que dá para a gente tirar da Elizabeth Bennet é o seguinte: a Jane Austen, ela propõe um modelo de mulher que é uma certa independência dentro de um ambiente protegido, fechado. Não vamos mexer muito nas coisas, mas vamos dar um pouco mais de espaço para essas mulheres que, como ela, precisavam respirar, precisavam criar, precisavam, enfim, né, ter outras preocupações além da vida doméstica e tudo mais. Tem outra coisa que chama muita atenção nesse romance também, que é como os personagens falam.
né? É um romance muito falado, então você não tem muita ação do ponto de vista de, sei lá, contato físico. Tem um embate verbal muito grande desse casal que vai se formar, da Elizabeth e do Darcy, e até por isso muita gente enxerga nesse romance um texto bastante teatral. Tem outras características também, ele é dividido em 3 partes, que poderia sugerir uma similaridade com 3 atos de uma peça. É o romance que a gente poderia dizer mais teatral da Jane Austen? Não sei se a gente poderia dizer que esse é o mais teatral, mas eu acho que você tem razão, é interessante você dizer isso. A Jane Austen, ela gostava de teatro, eles encenavam peças teatrais em casa, porque além dos 8 irmãos, o pai tinha pensionistas, porque como era uma família que não tinha muito dinheiro, ele recebia estudantes, então ele era uma moçada que ficava ali representando peças. Então ela tinha essa influência, sem dúvida. Agora, também é o seguinte, a gente tem que pensar de novo que a gente está lidando com uma Inglaterra que está tentando estabelecer critérios morais para escapar da confusão revolucionária. Então, um político e filósofo que escreveu sobre a Revolução Francesa, que chama Edmund Burke, dizia: mais importante do que as leis são os costumes. Quer dizer, os ingleses, nesse momento, estavam discutindo como os conservadores, como escapar de toda essa confusão revolucionária, estabelecendo um senso comum, ético, moral, etc. E esse romance traz isso para dentro dele, né? Então essas discussões são no sentido de falar qual será o nosso código de conduta, afinal, como classe, né? Então tem é necessário tudo isso, né? Esse diálogo. E aquela história dela ter considerado esse romance, aparece numa carta que ela enviou, isso é tratado também aqui no prefácio, como leve demais, brilhante demais, cintilante demais. Que avaliação que era essa que ela estava fazendo a respeito do romance? É uma ironia? É o que ela achava mesmo? É uma autocrítica depois de escrito? O que a gente pode ler a partir desse tipo de declaração dela sobre Orgulho e Preconceito? Eu acho que é um pouco de tudo isso, porque depois os romances mais maduros dela vão ser um pouco mais pessimistas, digamos, né? Esse é um romance que tem tons de comédia, que tem algumas coisas graves, como a fuga da irmã mais nova, né, da Lydia Bennet, que foge com um soldado, e aí tem toda aquela tentativa de recuperar a ordem, né? E o Mr. Darcy, nesse sentido, tem um papel importantíssimo. Então, assim, tem essa coisa, mas é um livro muito leve mesmo. E no final, ela vai começar a escrever romances um pouco mais, não sei se eu diria pessimistas, mas um pouco menos leves e cintilantes. Cômicos, no sentido da comédia mesmo teatral, né? Então, eu acho que é meio isso. Ela viu isso e ela quis apontar, né? E acho que essa leveza e o fato desse romance talvez ser um pouco diferente dos outros, como você mencionou, aparece também na maneira como o dinheiro é retratado aqui, né? Até usando as palavras aqui de um dos textos introdutórios, ele aparece como uma espécie de problema potencial. Então, tem aqui a questão da família dela, da Elizabeth, que são só filhas e, por isso, elas não podem ficar com a herança do pai, que iria para um parente distante. Quer dizer, o dinheiro também é uma preocupação, mas está longe de ficar ali no cerne central como a maior preocupação. Aparece como uma preocupação que é um potencial problema, não é um problema ainda, né? Na verdade, eu tenho, na verdade, o sentimento de que nesse romance, em alguns outros, ela está sempre falando de dinheiro, na verdade, mesmo sem falar, sabe? Então é um problema latente, eu diria, sabe? Porque é isso que você disse, quer dizer, existe uma hierarquização em relação aos filhos homens. Se você parar para pensar que ela e a irmã foram educadas formalmente até os 10 anos de idade, enquanto que os filhos foram preparados para ter carreiras e profissões e etc., e que depois ela, por ter escolhido não se casar, fica numa situação de dependência completa dos irmãos e tudo mais, ela tinha um ressentimento em relação a isso, que aparece, inclusive,
agora eu não me lembro, mas numa carta em que ela menciona o fato de que um tio distante poderia ter deixado um dinheiro para ela e para a irmã e não deixou, preferiu deixar. Então, assim, ela está sempre voltando para essa questão, porque é uma questão que está ali, né? E eu estava lendo um estudo sobre o orgulho e preconceito e o autor citou uma frase da Virginia Woolf, a outra romancista também, que fala muito das mulheres, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: não dá para amar direito se a gente não janta direito. É verdade. Né? Então, a Jane Austen, eu acho que ela está lidando com essas duas coisas, sabe? Na sua maneira, lógico, mas eu acho que o dinheiro está sempre presente, sempre. Para a gente encerrar, que a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco a respeito de outros livros dela que valem a pena. Para quem gosta, todos valem a pena, mas enfim, que valem a pena, e também por que ler Orgulho e Preconceito? Bom, eu acho que vou começar pela sua pergunta. Por que ler Orgulho e Preconceito? Porque é um livro que dá uma abertura para a gente, e se a gente pensar que a gente está no Brasil, né, dá uma abertura para a gente num universo que é ao mesmo tempo familiar e muito distante. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais de ler, né? É a gente poder entrar num universo que é completamente alheio ao nosso e falar, nossa, mas tem coisas aqui que são minhas também, né? Então eu acho que só por isso já vale a pena. E também para degustar esses diálogos que eu acho que são incríveis, né? Ela teve muito sucesso nesse romance, na construção desses diálogos, por exemplo, essa impertinência da Elizabeth Bennet com a tia aristocrata do Darcy é interessante. Quer dizer, tem muitas coisas aí que são, enfim, que ensinam para a gente. E eu acho que tem uma coisa que é legal também pensar, que a Jane Austen é uma escritora que respeita muito a inteligência do leitor. Então, eu acho que também a gente tem muito prazer em ler esses romances, né? E aí, bom, eu acho que tem que ler todos os romances da Jane Austen, mas um que eu acho que é muito interessante é um romance que foi publicado póstumamente, em 1818, que chama Abadia de Northanger, que é um romance gótico. Porque uma coisa que a gente também esquece é que a Jane Austen estava escrevendo numa época em que a literatura gótica estava, como se diz no popular, bombando. E ela escreve um romance gótico, mas que também mexe ironicamente com toda essa questão do gótico. Então, eu acho que para escapar um pouco, talvez, da Jane Austen como uma romancista que trata do casamento. Quase uma literatura de mulherzinha, isso, embora não seja. Não é mesmo, né? Mas o Northanger Abbey, a Abadia de Northanger, leva também para um lado que é interessante, porque mostra como a Jane Austen era uma leitora, né? Uma romancista leitora, e é interessante. Muito bom. Bom, a gente vai encerrando a nossa conversa por aqui. Professora, quero agradecer muito a sua vinda aqui ao Universo TV, a Literatura Fundamental, todas as explicações, todo o seu conhecimento a respeito desse livro e dessa autora. Muito obrigada. Obrigada.